Aprenda a ter um autogerenciamento mais eficaz. Eu sou o Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e vamos lá entender como ter esse autogerenciamento mais eficaz. Bom, primeiro, o autogerenciamento é basicamente a capacidade de tu conseguir cuidar da tua própria vida, digamos assim, de uma forma eficiente. Então, é conseguir ter uma gestão, um cuidado, um tipo de manejo da tua própria vida, né. Portanto, conseguir fazer as tuas atividades, cumprir tua rotina, cumprir com as tuas tarefas, administrar a tua vida de uma forma mais eficaz, mais eficiente. E como fazer isso, né? Bom, primeiro é sempre interessante estratégias básicas, assim, né? Tem nos outros vídeos aqui no canal, vai ter vídeos mais específicos, se tu quiser dar uma olhada, sobre sono, sobre agenda, sobre questões como importância de comer nos mesmos horários, e tudo isso é importante, tá? Então eu não vou me adentrar tanto mais a fundo nisso, por conta de já ter aqui no canal. Então, o que que é importante? Nessas questões mais básicas que eu tô falando, né, ter um sono mais regulado, ter uma alimentação mais regulada, ter coisas nesse sentido um pouco mais regulada. E quando a gente fala em autogerenciamento, questões assim, por exemplo, comportamentos específicos que eu quero mudar, que eu quero alterar, que eu quero diminuir, eu quero aumentar, geralmente a gente está falando de uma relação entre extremos aqui. Porque geralmente o extremo de uma coisa te leva à falta de outra. Então, por exemplo, eu passo muito tempo rolando ali no TikTok. Ao que isso está conectado? A algum tipo de, talvez, uma procrastinação para algum trabalho que eu queira executar, ou algum tipo de evitação de algum desconforto, algum tipo de algo nesse sentido, né. Então, e qual é um dos grandes erros que as pessoas cometem? É que elas querem ir do 8 para o 80. Então fica aquela coisa, assim, por exemplo, eu tenho um trabalho para mim fazer, e eu tô vendo muito TikTok aqui. O que que eu faço? Eu quero trabalhar nisso, vai levar, por exemplo, um relatório, eu vou levar 3 horas para escrever. Isso se eu não pegar e mandar o ChatGPT fazer e depois só alterar um pouquinho, né. Mas vamos dizer que vai levar umas 3 horas para mim fazer. O que que eu faço e o que que eu vou, enfim, aí dá aquela angústia ali, e aí eu pego e fico vendo vídeos ali no TikTok e tem esse relatório, essa coisa que eu vou fazer que vai levar algum tempo, e aí eu fico postergando isso com uma outra coisa, né, esse déficit relacionado com excesso, e aí eu acabo que eu penso assim: "Ah, eu tenho que fazer". Às vezes tu nem percebe que pensa dessa forma, mas intuitivamente já pensa, né. Então eu tenho que fazer, ele inteiro, então eu tô postergando fazer ele inteiro. Mas a gente precisa ser mais realista, a gente precisa fazer as coisas aos poucos, a gente precisa criar metas atingíveis à tua etapa de vida, atingíveis ao teu momento atual. Então a gente precisa, por exemplo, fazer algum tipo de, eu tô dando esse exemplo relatório, né, vamos pensar no exercício físico que deixa mais fácil de ter esse tipo de, exemplo. Então, por exemplo, vou começar a correr. Tô saindo do zero, né, situação parecida, então eu tô ali saindo do zero querendo ir muitas vezes lá para o 80, eu tô querendo correr uma maratona já. Não vai dar certo, eu preciso correr aos pouquinhos. Então, saí do zero, quero começar a corrida, o que que eu faço? Primeiro eu faço talvez uma caminhada, então eu pego e eu vou, eu tô me detendo bastante desse ponto, tá, presta bastante atenção aqui, porque é bastante importante, porque é aqui onde muita gente desiste, porque a pessoa ela tem só o ideal, 100% que ela quer atingir, e quando ela vai fazendo esse percurso no caminho, ela acaba desanimando, ela acaba porque ela quer justamente ir do 8 para o 80 e quando ela não consegue, ela desanima. Então tu precisa estabelecer metas realistas ao teu momento de vida. Se tu nunca correu, tu não vai poder correr 10 quilômetros, não vai poder, assim, pegar uma terça-feira e tirar 1 hora por dia para correr e correr 10 quilômetros. Não, o que tu precisa fazer
é caminhar uns 10 minutinhos. Depois que tu caminhou uns 10 minutinhos, pega e tu caminha uns 20. Aí depois tá conseguindo caminhar 20 tranquilamente, então tenta correr 100 metros, tenta correr, daqui até a esquina, tenta correr, sabe, uma distância mais realista realmente para tu atingir esse objetivo. E aí aos pouquinhos tu vai chegando lá, talvez daqui a uns 6 meses tu consiga já correr esses 10 quilômetros, mas tu não vai conseguir correr, assim, numa hora para outra. Eu tô falando aqui novamente, né, antes eu estava falando de trabalho, agora eu tô falando de exercício, só citando como exemplos, então, não é que necessariamente só vai servir para isso, né. Então, uma habilidade muito importante de autogerenciamento é justamente conseguir criar metas graduais, entender o momento que tu tá agora, e aí a partir disso ir se mobilizando, a partir disso ir realmente fazendo algo por meio de uma certa modelagem, como se tu fosse argila mesmo. Então, tu tá em uma determinada forma e tu vai alterando essa forma até chegar onde tu quer. A argila, ela não vai, assim, de uma hora para outra mudando, ela vai aos pouquinhos, conforme o movimento da mão, conforme tu vai fazendo, tu vai gerando aquilo que tu gostaria de gerar. Com a tua vida é a mesma coisa. Então, essa é uma habilidade muito importante. Qual é a outra habilidade muito importante quando a gente está falando em autogerenciamento? É a gente facilitar a coisa para o nosso lado. Então, se eu quero parar de fumar, por exemplo, outro exemplo clássico desses, né, de questões de mudança comportamental, eu tenho que facilitar para o meu lado. Como é que eu facilito para o meu lado? Eu dificulto para o lado do cigarro. Então, toda vez que eu for fumar, por exemplo, eu tenho que andar 100 metros. E daí eu fumo meu cigarro. Ou então eu só posso fumar, sobre outra determinada condição que vai dificultar, vai colocar empecilho na frente do meu hábito de fumar. Eu vou criando dificuldades, vou colocando barreiras entre eu e o fumar, entre eu e o cigarro. Assim como se eu faço isso quando eu vou fumar, eu não quero fazer isso quando eu quero começar a correr. Então, em vez de colocar uma dificuldade, eu coloco uma facilidade. Eu já deixo o trajeto pronto, eu já deixo o horário marcado, separado na minha agenda que eu vou usar para correr, eu já deixo a roupa preparada, eu já deixo tudo certo, a planilha de treino, se eu estou usando uma planilha de treino, eu já deixo, já olho antes o que que eu vou ter que fazer naquele dia. E assim por diante. Então eu vou facilitando o meu hábito. Essa é uma outra habilidade de autogerenciamento bem importante. Outra coisa que é importante da gente compreender é a gente entender qual é a frequência, qual é a intensidade e qual é a duração do comportamento que precisa ser mudado. Tudo isso pode nos ajudar a fazer uma análise mais certeira de quais são os fatores que estão mantendo aquele comportamento ali e, claro, tu pode fazer em casa também, seria preferível tu fazer com um profissional da psicologia, que vai saber fazer de uma maneira mais detida. E claro que eu me autopromovo aqui, me acessa lá no link da minha, não é bem bio que a gente fala no Instagram, perdão, no YouTube, acredito que seria descrição, enfim, acessa lá o link na descrição, tu vai conseguir o contato do meu Instagram e lá tu vai poder me acessar ali ou pelo direct, que vai ter menos chance de eu ver, ou diretamente pelo WhatsApp. Mas voltando para cá, tu pode fazer isso em casa também, de uma maneira um pouco mais imperfeita, como eu estava falando. Então, tu vai poder entender qual é a duração, qual é a frequência, qual é a intensidade, em que ambiente geralmente acontecem. Tudo isso vai te dando dicas, vai te dando pistas de coisas que tu pode mudar para conseguir mudar o comportamento que tu não deseja mais ter. Ou então adquirir o comportamento que tu gostaria de adquirir. Por exemplo, eu posso perceber que eu passo que depois de fumar um cigarro, eu tenho vontade de beber e quando eu bebo, eu é bem comum essas associações, por exemplo, de substâncias, né, e quando eu bebo me dá vontade de usar cocaína e quando eu uso cocaína, aí eu já uso outra coisa e aí eu percebo que tudo começa onde? Nesse um cigarro que eu fumei. Então se eu conseguir de uma maneira alterar, repare que eu disse alterar, eu não disse necessariamente parar. Eu disse alterar, então eu percebo, por exemplo, que é sempre que eu fumo em determinado contexto, que aí eu tenho vontade de beber e fazer o resto das outras coisas, que então eu mudo esse contexto, não necessariamente eu mudei o cigarro, já mudou toda a cadeia de comportamentos, entendeu? Então, ter atenção a essas coisas também ajuda a tirar ou a colocar um comportamento. E também é muito importante, quando tu for alterar um comportamento, não deixa esse espaço vazio, isso vai facilitar muito a
para, digamos assim, o lado contrário a ti, vai facilitar muito para o teu adversário, que é meio que tu mesmo, teu cérebro, enfim, porque quando tu quando tu não coloca outra coisa no lugar, por exemplo, eu parei de fumar, mas e aí, o que que eu faço agora quando eu tô estressado? O que que eu faço quando eu ligo o carro? Que eu ligo o carro e eu fumo, e agora eu parei. O que que eu faço nesse momento? Então eu preciso, ir adquirindo habilidades de manejo para esse tipo de situação. Eu preciso ir adquirindo coisas que eu posso usar no lugar, coisas que eu posso fazer no lugar, além de, claro, talvez não me expor ali aos contextos que me deem vontade de fazer determinada coisa, se eu tô querendo parar de fazer. Mas é interessante sempre ter uma certa substituição. Se eu tô jogando videogame em excesso, o que que eu vou colocar nessas 3 horas agora que eu ficava jogando videogame? Será que vai ser ler? Pode ser um ótimo hábito para colocar, mas atenção aqui, lembra da nossa conversa de agora há pouco sobre o 8 e 80, será que alguém que joga 3 horas de videogame por dia vai conseguir passar ali 3 horas por dia? Eu acho que não, é interessante começar, mas será que, enfim, de uma hora para outra não dá, entende? Talvez 10 minutos, talvez algo nesse sentido, mas não assim tão de soco, digamos assim, então do 8 ao 80. Outra coisa que é importante é ter dicas ambientais. Vamos dizer que tu queira começar a comer salada, tá? Que é bem importante a tua microbiota, que são as bactérias que vivem no teu intestino, agradecem muito quando tu comer salada. Só que às vezes não é tão simples adquirir esse hábito, né? E o que que a gente pode fazer para facilitar? Por exemplo, já deixar a salada preparada para quando chegar a hora do almoço, não tem uma coisa a mais que precisa fazer, é só pegar lá na geladeira. E aí deixar no lugar mais visível da geladeira, porque aí eu só abrir a geladeira e tá lá a salada, então eu não preciso fazer um grande esforço ali para encontrar os vegetais, enfim. Eu abri e tá lá, né. Ou então eu quero lembrar de tomar um remédio que eu preciso tomar, eu deixo um post-it, eu deixo algo que uma dica ambiental que me ajude a lembrar do comportamento. Bom, essas são algumas das habilidades de autogestão, espero que tu tenha gostado do vídeo. Deixa teu like, comenta aqui o que que tu achou e compartilha também com quem mais precisa se autogerenciar, né, basicamente toda a humanidade. Claro, tu não vai compartilhar com toda a humanidade, mas compartilha com 1 ou 2 amigos que vão se beneficiar. Obrigado pela tua audiência e até mais.